Boa noite, meus irmãos. É com uma alegria muito grande, nesse mês de aniversário da Sociedade Espírita Paulo de Tarso, nós temos a presença aqui do presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Gabriel Nogueira Salum. E ele veio para conferenciar para nós, para nos falar sobre sede perfeita, um dos mais belos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quem é Gabriel Salum? Só dizer que é presidente da federação, talvez não diga muita coisa. Primeira coisa, eu quero dizer que dia 26 de março, um dia antes do aniversário da nossa casa, ele estará de aniversário. Jovem, como vocês estão vendo, mas com uma larga experiência e vivência na doutrina espírita. Desde criança, passando pela juventude, e ele começou seus estudos espíritas na Sociedade Espírita D. Tomé, de Porto Alegre. Hoje trabalha na Sociedade Espírita Leão Denis, de Porto Alegre. Mas já trabalha na Federação desde 2009. E a hoje, já no seu segundo mandato, à frente da nossa casa Máter, que é a Federação Espírita, que congrega todos os espíritas do Rio Grande do Sul. É muita alegria para todos nós. Tem formação jurídica e integra a Comissão Jurídica do Conselho Federativo Nacional da FEB, Federação Espírita Brasileira. E ele, hoje, já tem esse livro publicado, Líder Espírita, que é para todas as pessoas que querem ingressar nas fileiras da casa e algum tempo mais tarde ser algum dirigente. É uma obra imprescindível para ser lida, porque a obra traz algumas coisas, algumas relíquias. E só para vocês ficarem um pouquinho mais curiosos, ela diz assim: o doce Nazareno faz morada em nossos corações, torna-se objeto de nosso amor, de nossas aspirações, e então pergunta a Simão Pedro e a cada um de nós, não apenas uma vez, mas 3 vezes: Pedro, tu me amas? E ao receber cada uma das 3 afirmativas, do apóstolo, o mestre lhe dirá: alimenta meus cordeiros e apacenta minhas ovelhas. E assim continua. E é isso que nós, hoje, com a lavra do nosso irmão, vamos ver o que ele tem para nos dizer. Vamos fazer nossa prece inicial, então, e agradecer a Deus essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, a Jesus, que é o nosso mestre e nosso amigo de todas as horas, que é o nosso patrono Paulo de Tarso. Que a tua luz possa sempre iluminar os nossos corações e ter a certeza que estamos no caminho certo, pois sabemos que Jesus nos disse: quando estiver sobrecarregado, vinde a mim, que eu vos aliviarei. E damos por iniciado a nossa atividade desta noite. Muita paz. Queridos amigos, irmãos, boa noite. Parabéns pelos 65 anos dessa casa, que certamente são 65 anos espalhando consolo, proporcionando acolhimento, transformando as vidas de muitas pessoas. Cada vez que um centro espírita como esse completa mais um ano de vida, nós todos na Federação Espírita do Rio Grande do Sul fazemos aniversário também. Então nós fazemos aniversário mais de 400 vezes por ano, que são as nossas instituições pelo estado afora, porque nós somos uma única família, uma única fileira, comprometida com a transformação da terra e com a vivência do amor. É o que nós desejamos a todos vocês.
Vocês devem conhecer um parabéns espírita, já ouviram? O povo da evangelização pelo menos conhece, né? E é um versinho muito simpático, ele diz: parabéns a você. Você mereceu renascer entre tantos milhões, você mereceu renascer. E é o que nós vemos, porque as instituições também renascem. E elas renascem com um propósito, nesse caso aqui, o propósito de levar o Consolador prometido aos nossos irmãos de humanidade. Então, parabéns, sintam-se todos abraçados, não apenas por mim, mas por toda a família espírita do Rio Grande do Sul, que somos nós, a Fergus. Pois bem, meus amigos, e o tema que nos foi proposto para reflexão nessa noite é, como disse o nosso querido irmão e amigo, quando fez a nossa gentil apresentação: se disserem que eu sou amigo de vocês, essa é a maior distinção que nós podemos ter, né? É um dos mais belos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E por quê? Porque este convite, essa conclamação de Jesus, sede perfeitos, ela foi trazida no coração do Sermão da Montanha. Muitas vezes nós não nos recordamos disso, de onde vem, de que momento, qual a origem dessa passagem. E o Sermão da Montanha, como sabemos, meus amigos, é uma das passagens do Cristo que encerra, que resume a inteireza dos seus ensinamentos. É belíssimo. Aliás, mesmo os não cristãos. Gandhi, certa feita, disse que se todos os pergaminhos, se todos os livros sagrados da humanidade fossem perdidos, mas restasse ao menos o Sermão da Montanha, toda a essência do conhecimento estaria resguardado. Nós estaríamos ainda assim com um caminho de transformação moral. E o que nos quer dizer Jesus quando nos convida a que sejamos perfeitos? Que convite é esse que ele dirige a cada um de nós? Será um convite possível? Será um convite para o dia de hoje? Ou alguma coisa que nós devamos deixar para o futuro, uma vez que quando olhamos uns para os outros e cada um para si mesmo, não encontramos perfeição? Deixa eu fazer um teste aqui. Quem aqui já é perfeito? Não? Olha, temos essa visão de futuro, né, cara? A gente vai chegar lá. A gente vai conhecendo agora aos pouquinhos tudo isso e vamos descobrir tanta coisa. Fica comigo aqui, me acompanhe. Tá bom? Sede perfeitos. Perfeição não temos. Se nós formos um pouco mais adiante no Evangelho segundo o Espiritismo e encontrarmos o texto do Espírito Erasto acerca de os bons espíritas, nós vamos encontrar a definição do bom espírita como sendo aquela criatura que já é perfeita? É isso que diz lá? Quem recorda o que nos diz o Evangelho acerca de quem são os bons espíritas? Quem me ajuda? O que falaram de mim para vocês, que vocês não estão conversando comigo? Olha só, são aqueles que se esforçam por domar as suas más inclinações. Vejam então que o bom espírita não é o que não tem más inclinações, porque em verdade nós estamos em um estágio evolutivo e que ainda apresentamos expressões de vícios, derivações do orgulho e do egoísmo. Então o convite sede perfeitos, ele é uma rota, ele é uma meta, porque todos nós, isto sim, espíritos imortais, filhos de Deus, estamos destinados à perfeição. A perfeição relativa, aquela que jamais nos igualará ao Criador, mas que nos permitirá desenvolver em todos os potenciais as virtudes, em todas as suas expressões, o amor. Então o próprio Cristo, quando nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, está nos dizendo que Ele é a porta para a perfeição que nos é possível. E o ensinamento de Jesus, meus amigos, bem sabemos nós, foi aprofundado, ampliado, esclarecido pela doutrina espírita. Ele próprio prometeu-nos, quando, naqueles últimos instantes entre a última ceia e o sacrifício da cruz,
que nos enviaria um outro Consolador. Um Consolador que ficaria conosco para todo sempre e que nos ensinaria todas as coisas, fazendo-nos ainda recordar o que Ele nos havia dito. Esse Consolador se concretiza com a doutrina espírita, auxiliando-nos então no caminho para a perfeição. E quando nós refletíamos, relendo os itens desse capítulo no Evangelho, passando aquele rol de qualidades do homem de bem, buscando compreender a nossa postura no dia a dia, no texto sobre o homem no mundo, e muito oportunamente, em tempos de coronavírus, ele é um capítulo que contém o trecho cuidar do corpo e do espírito. E também lembrávamos que essa reflexão nos foi proposta por uma casa, por um centro espírita, que escolheu como inspiração e patrono espiritual Paulo de Tarso. E esse caminho dele para a perfeição, esse caminho dele no esforço por tornar-se um homem de bem, no esforço por ser um homem no mundo, vivendo as necessidades da terra, mas sempre com os olhos e com o seu ideal voltado para o céu, certamente que nos inspirou. E voltamos a uma das nossas obras preferidas, cuja leitura pode ser para cada um a comemoração do aniversário da casa. Paulo e Estevão. Alguém aqui já leu essa obra? Alguém já leu mais de uma vez? É uma obra para ser lida durante a vida. A cada vez nós descobrimos novas nuances. E um dos trechos que retrata um momento crucial na trajetória de Paulo, ou Saulo de Tarso, como era nominado anteriormente, é justamente um momento que retrata muito da nossa realidade. Ele já conhecia o Cristo, já conhecia a sua proposta, já havia tomado contato com os pergaminhos do Evangelho, já conhecia, portanto, a proposta sede perfeitos, mas ainda se angustiava com as suas imperfeições e com o mundo em que estava inserido, assim como nós. Alguém aqui gostaria de já ser melhor do que é? De ser uma pessoa melhor já? Claro que sim, não é? E que o nosso mundo já fosse melhor. Ele se afligia, como nós, com a indiferença, com a violência. Ele se afligia vendo a beleza da proposta de vida do Evangelho, mas ainda uma humanidade confusa, distraída, aturdida com as propostas materialistas. E os tempos se passaram e é a nossa vez de viver esse conflito. É a nossa vez de superar esse desafio. Mas os conselhos que ele recebeu, eles não ficaram no passado. Porque Paulo, vou dar um spoiler aqui, como a gente diz hoje do livro, ele tinha um amor muito grande por um espírito chamado Abigail. Pretendia casar-se com Abigail, constituir com ela uma família, mas Abigail desencarna, ainda jovem. E a sua trajetória de vida, depois que ele encontra com Jesus na estrada de Damasco, também se direciona para um outro caminho. Mas como nós não morremos, como em verdade o espírito imortal sobrevive, essa é a grande máxima da doutrina espírita, nós não morremos. Fora da caridade não há salvação e nós somos espíritos imortais. Ele recebe o auxílio de Abigail em espírito. E ela vem lhe trazer 4 conselhos que nós podemos trazer também aqui, como 4 conselhos para que sejamos perfeitos. Para que sejamos homens e mulheres de bem, ainda que homens e mulheres no mundo, e ainda que com a necessidade de cuidarmos do corpo e do espírito, passeando pelo capítulo do Evangelho. Sabem qual é o conselho de Abigail? O primeiro a Saulo? Alguém recorda? Pode dizer mais alto aí. Ama. E ela explica. Ela diz a ele, ama. Lava os teus olhos nos lagos do amor.
Porque muito se tem dito sobre o amor, mas muitas vezes nós não compreendemos o que seja o amor. E quando Abigail vai auxiliando Saulo e a cada um de nós, pedindo que ele lavasse os olhos nos lagos do amor, estava a nos recordar que o amor é, antes de tudo, uma forma de olhar para a vida. Quando Jesus nos traz o mandamento maior, dizendo que amássemos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, Ele está nos pedindo para agir, é verdade. Falaremos um pouco mais sobre isso. Mas, primeiramente, está nos pedindo que contemplemos as pessoas e a nós mesmos com as lentes do amor. O amor é capaz de ver a qualidade que vai nascer ainda. O amor é capaz de ver que nós somos mais frágeis do que perversos, como o próprio Mestre nos ensina. O amor que Jesus tem por nós é capaz de fazer com que Ele, nos vendo, diga: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Porque o sal... Já comeram sem sal? Alguém aqui é hipertenso? Já tiveram que reduzir o sal na comida? De início a gente estranha, porque o sal é o que dá sabor. Mas mais do que isso, em eras antigas, quando nós não tínhamos ainda geladeira, nós conservávamos os alimentos em quê? No sal. O sal, ao mesmo tempo que dá sabor, é aquilo que conserva. O sal é o que preserva. Então nós temos essa condição de fazermos a diferença no mundo, de darmos sabor à vida, mas também de conservarmos os valores, as virtudes que foram depositadas por Deus nos nossos corações. Então, nós não somos apenas necessitados do amor, nós somos capazes do amor. Jesus vai mais longe quando nos fala do amor, dizendo que nós deveríamos amar até mesmo os inimigos. Mas recorda que nós não temos como manter pelo inimigo o mesmo sentimento, hoje no nosso estado evolutivo, que nós temos por um amigo, por um afeto, por um parente querido. Então, o que será que ele queria nos dizer? Dizendo-nos: sede perfeitos, amai aos vossos inimigos. Ele utilizava, no mais das vezes, quando se referia ao amor, o vocábulo grego ágape. E ágape, quando nós vamos estudar o seu significado, não é apenas sentimento. Ágape é comportamento, ação. Então, o conselho rumo à perfeição de Abigail a Saulo, ama, deve ser compreendido como: olha para ti mesmo e para as pessoas com as lentes do amor e age bem para com todos. É o mesmo esforço em domar as más inclinações. É agirmos adequadamente. Amarmos-nos. Quem somos nós? Nós somos espíritos imortais, não somos apenas o corpo. E sendo espíritos imortais, temos necessidade de conhecimento. Temos necessidade de frequentarmos bons ambientes como esta casa. Temos a necessidade de leituras edificantes que melhorem o nosso ambiente mental e o ambiente das nossas casas, quando fazemos, por exemplo, o Evangelho no lar. Nós temos a necessidade de selecionarmos as programações televisivas, as músicas, porque da mesma forma como ingerir um alimento estragado vai nos causar uma... Os antigos falavam que ia dar uma congestão, já ouviram falar nisso? A gente também tem congestão espiritual, indigestão espiritual. Porque os olhos, é bem verdade, o dito popular já afirma, são as janelas da alma. E não só os olhos. Todas as nossas possibilidades sensoriais. Então, quando nós escolhemos assistir à violência, à pornografia, quando não nos damos conta no automatismo dos dias
que as letras das músicas que muitas vezes nós estamos ouvindo, cantando, repetindo, ofertando às nossas crianças, aos nossos jovens, elas são expressões de almas enfermas. Já pararam para pensar nisso? Nós estamos constantemente consumindo conteúdo. E o primeiro conselho para a perfeição é: ama. Amar como a si mesmo. Se eu me amo mal, eu não amo bem o próximo. Se eu não consigo amar bem o próximo, como amar a Deus? Então o primeiro passo para isso talvez seja cuidar de mim de uma forma coerente. Identificar as minhas necessidades como espírito imortal. E a partir dessas necessidades tomar decisões lúcidas. Eleger prioridades de tempo, de emprego dos meus recursos. Escolher de forma ética a forma como eu me relaciono com as pessoas. Não investindo apenas nos valores provisórios que são o sucesso do mundo, mas cuidando de construir em mim ações felizes, ações que verdadeiramente libertam, não porque são fáceis, e sim porque são as melhores, porque buscam a caridade. E o segundo conselho de Abigail, ele tem que vir logo depois do primeiro, trabalha. Porque o trabalho também é uma expressão do amor. E é muito interessante que o próprio Livro dos Espíritos, na questão 675, nos diz o que é trabalho à luz do Espiritismo. E lá diz: trabalho é toda ocupação útil. Para quê? Útil para quem? Para nós. E nós somos o quê? Espíritos. Trabalho é toda ocupação útil ao espírito imortal. E nós somos espíritos com uma característica especial. Querem ver? Levante a mão quem aqui tem neste momento um corpo físico. Olha, só 2 pessoas levantaram. Eu estou tendo uma crise de vidência aqui, que é uma coisa... Eu era capaz de jurar que esse salão estava cheio de... Nós somos espíritos reencarnados nesse momento. E a reencarnação, ela tem objetivos. A reencarnação de todos nós, independentemente das diferenças que trazemos, ela tem o objetivo do progresso intelectual, nos tornarmos criaturas com inteligência aprimorada, com maior carga de conhecimento, com raciocínios melhores. Mas não apenas isso, a reencarnação tem por objetivo também o progresso moral, a educação dos sentimentos, o desenvolvimento das virtudes. E ainda tem um terceiro objetivo, porque ninguém reencarna apenas para si. Nós também estamos aqui para contribuirmos com a obra da criação. Leia-se, tornar o mundo um lugar melhor. Então, se algum momento do nosso dia ou da nossa noite nós nos perguntarmos: o que é que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da minha vida? Por que todos esses desafios, essas alegrias, essas dores? Os objetivos de estarmos aqui, e é tão importante termos um propósito, são esses: progredir intelectualmente, moralmente e melhorar o mundo, todos nós. Então, quando a questão 675 nos diz que trabalho é toda ocupação útil, significa que nós estamos trabalhando à luz do Espiritismo sempre que as nossas ocupações nos trazem progresso intelectual, progresso moral e melhoram o mundo. Aí nós vamos descobrir o quanto nós temos de perda de tempo. É importante que cada um de nós lembre agora o que é que nós fizemos hoje. Passem o dia aí em revista. O que é que nós temos feito nas últimas semanas? O que é que predominantemente tem absorvido o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos investimentos materiais, espirituais? São circunstâncias, projetos
que nos trazem progresso intelecto-moral, que melhoram o mundo. E nisso pode caber tudo. A forma como agimos no lar, em família, a maneira como exercemos a nossa profissão, o nosso próprio trabalho voluntário no centro espírita. É preciso permanentemente avaliarmos se a forma como estamos vivendo, porque nem sempre a forma exterior coincide com a interior. Eu posso estar objetivamente fazendo coisas que são boas no entender do mundo. Mas com que sentimento, com que propósito, com que intenção? Então, meus amigos, neste nosso rumo à perfeição, atendendo o convite de Jesus, buscando nos tornarmos homens de bem, aqueles que não perdem a oportunidade de auxiliar, que se perguntam todos os dias se fizeram todo o bem que podiam, buscando sermos homens e mulheres no mundo, vivendo a realidade da matéria, mas com o propósito do Espírito. Não descuidemos desses 2 primeiros conselhos. Amar, buscando olhar para as pessoas com benevolência, com indulgência e até com perdão, falaremos mais sobre isso. Trabalhar constantemente, visitando as nossas ocupações, e aquelas que não forem úteis, vamos abrir mão. Aquelas que não forem espiritualmente úteis, vamos abrir mão delas. Isso vai nos pesar menos nos ombros e vai nos aliviar e felicitar o coração. Mas Abigail não ficou só nesses 2 conselhos. Ela disse a Paulo de Tarso: ama, trabalha, mas também disse: espera. E por que espera? Porque tudo aquilo que é importante, toda edificação relevante na terra não dispensa o concurso do tempo. Nós, quando estamos reencarnados, nós corremos, assim, alguns riscos. E um deles é nos tornarmos imediatistas. É medirmos a vida por uma trajetória entre um berço e um túmulo, quando na verdade nós não temos 50, 60, 80 ou 90 anos. Nós temos 3, 4, 5 mil anos de idade. Como diz André Luiz na obra Agenda Cristã, você já viveu anos incontáveis e tem a eternidade pela frente. Muitas vezes nós estamos lidando até mesmo com comportamentos, com hábitos nossos, que foram construídos ao longo de séculos. Aí nós fazemos um investimento bom. Olha, eu vou assistir uma palestra no Centro Espírita. Aí assisto, me sinto bem. Eu vou ingressar num grupo de estudos. Está começando agora. Vou levar o meu filho para a evangelização. E aí, 2, 3 meses depois, eu vou lá e fico bravo, fico irritado, tenho um desânimo, digo, não está adiantando nada o Centro Espírita. O meu filho também tem um momento que não é lá muito feliz, fica ansioso, fica bravo, não vou mais levar para a evangelização. Porque não deu certo. Será? Espera. Mas o espera de Abigail não é de braços cruzados. O espera de Abigail vem da esperança. E esperança vem da fé. Quando nós olhamos para as nossas lutas diárias, todas elas, às vezes para as enfermidades, para o esforço íntimo de transformação, para os relacionamentos, a gente queria que as pessoas também fossem diferentes, não queria? Aí às vezes, sabe como que a gente quer mudar as pessoas? Alguém já viu aquele filme do Chico Xavier? Da vida do Chico? Já viram? Vocês vão lembrar então, tem uma cena no filme que aconteceu mesmo, uma cena real. Trazem para o Chico aquelas irmãs gravemente obsidiadas. Elas estavam até amarradas, lembra? E aí o Chico, antes de atendê-los, chama o seu auxiliar, dá a ele o Evangelho e diz, né? Se for preciso, aplique o Evangelho com vigor. Mas o Chico estava pedindo que a criatura orasse, não é? E vendo que a situação estava difícil, então ele saca do Evangelho e dá na cabeça das criaturas. Tome o Evangelho, tome o Evangelho. Às vezes somos nós, querendo que a transformação das pessoas e a nossa própria
se faça imediatamente e com base em condutas violentas. Não. Espera. Espera fazendo o melhor. É também na obra de André Luiz que nós vamos encontrar o conselho dizendo-nos que aquele que trabalha em uma vida reta, com o coração voltado para Deus, deve esperar o melhor. Porque é claro, gente, a justiça divina ela se opera por uma lei de causa e efeito, e ainda permeada por misericórdia. Se nós estamos nos esforçando em domar as más inclinações, nos esforçando com vistas ao ser de perfeitos, tranquilidade, nós podemos esperar o melhor. Nós devemos esperar o melhor, mas com a confiança de que nem tudo é colhido imediatamente. Com a certeza de que a nossa luta, ela sempre vai encontrar resposta. Estamos lembrando de André Luiz porque é ele mesmo que fala que o bem que fazemos é o nosso advogado pela eternidade. Então vamos continuar nos esforçando, não vamos desistir de nós mesmos. Não vamos desistir dos nossos irmãos. Tenhamos paciência. Por vezes fomos nós mesmos que os inclinamos à condição difícil em que se encontram. Então a misericórdia de Deus permite que reencarnemos em um mesmo lar, que nos encontremos no mesmo centro espírita, a fim de que dessa vez a nossa relação seja ressignificada. Mas aí a Rosa me irrita, a outra Rosa fica braba comigo. E eu digo, vou me afastar do centro espírita. Por quê? Porque lá só tem gente difícil. Olha, gente, nós espíritas somos aqueles que mais precisamos do espiritismo. Isso é uma notícia de humildade para nós. Agora, o lugar em que nós estamos, a doutrina que nos permeia a vida, é o melhor lugar. A doutrina é o melhor remédio. E nós precisamos esperar trabalhando e amando. Porque Abigail chega a um quarto conselho. Esse que passa por todos os outros. Ela diz a Saulo e a nós, no caminho em que buscamos a perfeição: ama, trabalha, espera e finalmente perdoa. E por que o perdoa? Porque no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, em um mundo de provas e expiações, e nós, espíritos que ainda guardam consigo muitas imperfeições, embora fazendo germinar a cada dia o amor, nesse estágio, conviver necessariamente é ferir-se. Conviver na terra dói. Mas jamais o isolamento ou a mágoa vão aliviar essa dor. Porque o Livro dos Espíritos, em A Lei de Sociedade, vai nos afirmar que nenhum homem possui faculdades completas. Nós somos incompletos. E diz que é convivendo que nos tornamos melhores. Então nós precisamos da convivência. E precisamos conviver com pessoas diferentes de nós, porque se nós só convivêssemos com criaturas que pensam o mesmo que nós, que sentem o mesmo que nós, que têm as mesmas forças e também as mesmas fraquezas, isso retardaria o nosso progresso. É pelas diferenças que nós nos transformamos positivamente. Quando éramos pequenos ainda, a muito custo e muito contrariados, fomos postos na aula de natação. Ele quase tinha morrido afogado, assim, e aí, com 3 anos, aula de natação. Era aqui perto. E aí um dia eu voltei chorando, muito sentido para casa. Aquele choro, assim, terrível. O beiço, né? E a minha mãe perguntou, mas por que tu está chorando? Eu disse, é que a professora só quer me ensinar o que eu não sei. E eu estava muito contrariado com aquilo. Só queriam me ensinar o que eu não sei. Mas a gente cresce e às vezes se comporta assim com Deus, não é?
Deus nos põe a conviver com espíritos afins, pessoas com quem a gente se identifica muito facilmente, tanto quanto nos permite conviver com espíritos diferentes que nos desafiam e mesmo nos ferimos uns aos outros pelas diferenças. Mas isso é para que nós aprendamos. E a gente diz, não, tu só queres me ensinar o que eu não sei, Pai. Eu não sei ter paciência e tu colocas ao meu lado uma criatura que prova a minha paciência. Eu não sei ter perseverança e a pessoa com quem eu convivo me exige um recomeçar a cada dia. Permitamos-nos o perdão. Nós vamos nos equivocar ainda muitas vezes. Preparemos o perdão. O perdão é construído nos nossos corações. Vamos lembrar agora das pessoas a quem nós temos que pedir perdão. E humildemente o façamos. Não importa se não aceitarem, nós temos que fazer a nossa parte. E vamos lembrar agora também daquelas a quem nos cumpre perdoar. Por mais que tenham nos ferido. São mais frágeis que perversos, diz Jesus. Por mais que possam ter nos decepcionado, nos magoado, até mesmo nos abandonado. São irmãos nossos que estão a caminho tanto quanto nós. E o perdão, ele vem em benefício primeiramente daquele que perdoa. Então façamos também por amor a nós mesmos. Enfim, meus amigos, todos esses conselhos de Abigail, todos os itens do capítulo C de Perfeitos, eles convergem para um único valor, para uma única palavra, fora da qual não há salvação, que é a caridade. E nós queremos nos despedir de vocês com uma história singela, real, de um homem que, buscando ser perfeito, ouvindo o seu próprio coração, modificou a sua conduta. Trata-se de um desembargador que trabalhou por muitos anos no Tribunal de Justiça de São Paulo, era o desembargador Malheiros. Era um homem à luz do mundo que tinha tudo. Era reconhecido, tinha uma bela carreira, tinha uma família, tinha uma boa condição financeira, mas não estava completo. Ele sentia uma espécie de vazio. E um dia, assistindo o noticiário na televisão, viu uma reportagem sobre um hospital de queimados, que tratava, inclusive, em uma das suas alas, crianças queimadas. Crianças que tinham sido vítimas de graves queimaduras. Mas a reportagem não era só sobre o hospital. Era sobre um grupo de pessoas que ia a esse hospital contar histórias para essas crianças. Era uma organização que fazia isso. E ele disse, eu quero fazer isso. Entrou em contato com a organização essa e disseram a ele, olha, que bom que o senhor quer contribuir, mas para contar histórias o senhor tem que aprender. O senhor precisa fazer um treinamento. E ele fez durante alguns meses o treinamento. E muito ansioso, muito nervoso, chegou o dia em que ele pela primeira vez iria contar a história para as crianças. A história que ele ia contar era sobre o personagem de um palhaço, então ele se vestiu como tal. Fez a própria maquiagem, colocou a roupa, preparou os adereços. Para contar uma boa história, a gente prepara esses materiais, às vezes até se fantasia também. E ele entrou, gente, trêmulo lá na ala. Se aproximou do primeiro leito, muito tímido, e contou a primeira história. Algumas crianças que podiam caminhar vieram para perto, ele contou mais uma. E aí quando foi para o outro leito, já tinha uma quantidade um pouco maior de crianças na sua volta. Ele contou outra, ele estava há meses estudando, preparando para contar as histórias. E ele foi contando uma história depois da outra, até que a enfermeira chegou perto dele e disse, senhor, nós estamos muito felizes que o senhor está aqui hoje, mas é que já está chegando a hora de servir a janta para os nossos pacientes. O senhor precisa se despedir. E ele, que não tinha visto o tempo passar, mas que sentiu o coração mais preenchido do que nunca, deu tchau para as crianças, foi caminhando para sair da ala, quando sentiu um puxão na sua roupa de palhaço. Era um menino que devia ter os seus 4 anos. O rostinho todo encoberto por ataduras
Era grave a situação dele. Tinha um orifício para os olhos, para o nariz e para a boca para respirar. E ele fez um sinal assim, para que o nosso amigo se abaixasse. E ele se abaixou e o menino falou baixinho: tio, tu vais voltar? E ele disse: volto sim, por quê? É porque eu sei que pode não parecer assim como eu estou, tio, mas eu também estou rindo hoje. E o que esse homem sentiu no coração pela prática da caridade foi a luz da perfeição. Quanto melhores nos tornarmos, quanto mais nós amarmos, nós trabalharmos no bem, nós esperarmos com fé e nós perdoarmos, mais felizes nós seremos. Não nos esqueçamos disso. O caminho para a perfeição é desafiador, mas só nele está contida a real felicidade que todos nós buscamos. Sejamos perfeitos, como nos disse Jesus, e sejamos felizes também. Muito obrigado, meus amigos.